Muito bem. Nós já vimos várias maneiras de proteger o aço. A cromeação, a aniquilação e a estanhagem. Mas será que ainda existem outras? Era exatamente isso que eu ia perguntar para o Rodrigo agora. Rodrigo, existem outras maneiras de proteger o aço? Eu ia falar nisso agora. É claro que existe. Você nunca ouviu falar em chapa galvanizada? Calma aí, gente. Chapa galvanizada? O que é isso? Você nunca ouviu falar em galvanizar? E você, não sabe o que é galvanização? Galvanizar. Recobrir um metal com outro, mediante processo elétrico. A chapa galvanizada nada mais é do que uma folha de aço que passou pelo processo de galvanização. Quer dizer, ela é mergulhada numa solução que conduz eletricidade. E graças a essa condução elétrica, a folha de aço fica recoberta por partículas de outro metal. É muito comum as pessoas chamarem esse revestimento de zinco de galvanização. Mas a verdade é que a galvanização pode ser feita com vários tipos de metais. Um bom exemplo da galvanização com zinco são as carrocerias de caminhão, que são zincadas para evitar a ferrugem. Me diga uma coisa, Rodrigo. Por que a chapa galvanizada não enferruja? O zinco não é que nem o estanho, que não é atacado pela água? Não, pelo contrário. O zinco é mais facilmente atacado que o ferro, tanto pela água como pelo oxigênio. Ih, então eu não estou entendendo mais nada. Calma que você vai entender. E você também. Quero ver só? Essa história do zinco não tem segredo nenhum. Quando o zinco entra em contato com o oxigênio, forma logo uma camadinha muito fina de óxido de zinco sobre o metal. Essa casquinha de óxido é transparente e a gente quase não enxerga, mas ela é muito resistente e fica sobre todo o metal. Assim, ela funciona como uma proteção. Se a gente tivesse que escrever essa reação, seria o seguinte: zinco mais oxigênio dá óxido de zinco. Sem essa camada de óxido, o zinco também é atacado pela água. E essa reação entre o zinco e a água dá um composto chamado hidróxido de zinco. Vamos escrever: zinco mais água dá hidróxido de zinco mais hidrogênio. Entendeu? Entendi. O metal puro é atacado pela água. Só que o metal puro em contato com o ar forma logo o óxido de zinco. E o óxido de zinco é muito resistente e protege o metal de novos ataques. Agora tem uma coisa que eu não entendi. Como é que a água ataca um metal? Esse é o Clóvis. Sempre com uma pergunta nova na ponta da língua. Você também deve perguntar sempre. É assim que se aprende. Hora de ver como a água ataca o metal. Vamos ao laboratório. Veja só. Temos aqui pedacinhos de zinco mergulhados na água. Este zinco foi tratado para retirar a camada de óxido de zinco. Os pedacinhos de zinco limpo estão dentro de um recipiente fechado que só tem essa saída que vai dar nesse tubo de ensaio. Vamos ver o que está acontecendo aqui com o zinco e a água. As partículas do zinco se ligam tão fortemente com as partículas da água que a água acaba se quebrando, liberando assim o hidrogênio, que é um gás. Lembra da reação zinco mais água dá hidróxido de zinco mais hidrogênio? Muito bem. O gás hidrogênio, liberado pela reação, sai da água, atravessa a conexão e chega até o tubo de ensaio. Agora veja o que acontece se riscarmos um fósforo. Bum! Ai, que susto! É para assustar mesmo? O hidrogênio é um gás muito perigoso, ele é altamente explosivo. Quer dizer então que se eu riscar um palito de fósforo assim, o hidrogênio do ar vai bum! Nada disso. O ar atmosférico não tem hidrogênio. Além disso, o hidrogênio é um gás muito leve. E quando ele escapa de algum lugar, a tendência dele é ir lá para cima. Peraí, mas voltando ao assunto da proteção do aço. Vocês sabem, eu estava lembrando que outro dia eu vi na televisão um programa que falava de um jeito interessante, diferente de proteger o aço. Existe um processo de proteção do aço que também usa metal, mas que não é feito através de revestimento, como a cromeação, a niquelação, a estanhagem e a zincagem.
É um processo muito usado em estacas que são enterradas ou que ficam mergulhadas no mar, como nas plataformas de petróleo. É também usado para proteger cascos de navio. Ele funciona da seguinte maneira: um bloco de alumínio é grudado ao objeto de aço, na estaca ou no navio, por exemplo. E como o alumínio é mais fácil de ser atacado pela água, todo ataque é feito nele, poupando assim o aço. Bom, nesse processo, o alumínio é chamado de metal de sacrifício. É verdade, eu já ouvi falar nesse processo. Mas falando em sacrifício, a gente já aprendeu bastante coisa hoje, não é? Então, que tal dar uma olhada na revisão? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, vimos que existem várias maneiras de se proteger o aço. Primeiro, você ficou conhecendo os processos de cromeação e niquelação. Depois, você viu a estanhagem, que é o revestimento com estanho, feito, por exemplo, nas latas de óleo e de conservas. E ficou sabendo por que não devemos comprar latas amassadas. Na sequência, vimos a zincagem e aprendemos por que o óxido de zinco é tão importante na proteção do aço. Você ainda aprendeu que o hidrogênio é um gás leve e muito explosivo. Por último, vimos um processo usado em plataformas de petróleo, onde o alumínio é grudado à estaca de aço e funciona como um metal de sacrifício. Peraí, eu estava aqui pensando uma coisa. Se a água ataca o alumínio, por que que quando a gente ferve água na panela de alumínio, a panela não fura? Eu dou uma dica. Tem a ver com a formação do óxido de alumínio. Mas a resposta mesmo você vai encontrar no seu livro de química. Bom estudo. Até a próxima.